Fala, galera concurseira do Brasil! Professor Renato Vieira na área, estamos de volta aqui no projeto Terças com o Prof. Vem que vem, pessoal, aqui no canal do YouTube do professor Renato Vieira. E como eu sempre falo, o pedido de vocês é uma ordem. Na nossa enquete, promovida lá no Instagram, o assunto escolhido foi militares dos estados, DF e territórios. Vamos ver o que significa isso e quais são as considerações constitucionais, ou seja, como a Constituição classifica esses militares e traz também suas respectivas características, beleza? Mas antes de tudo, se você já acompanha os vídeos do Prof. Vieira aqui e não é inscrito no canal, ó, peço que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você receber notificações, né, que sempre tem vídeo novo aí e você vai receber caso você ative o sininho, beleza? Então, sem mais delongas, vem que vem, vamos manobrar de olho na tela, simbora! Tá aí, ó, Terças com o Prof. Militares dos estados, DF e territórios. Galera, o nosso dispositivo da Constituição a ser analisado será o artigo 42, que trata especificamente sobre esses militares. Antes da gente começar aqui a desenrolar, fazer aquele mapa mental de milhões, galera, primeira coisa, esse artigo 42, ele não se refere aos militares das Forças Armadas. É sempre bom a gente ter essa distinção, tá, galera? Os militares das Forças Armadas, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica, estão dispostos lá no artigo 142. Eu sei que tem 42, é meio confunde a nossa cabeça, né? Vamos lá. 142 Forças Armadas, que são os militares que estão ali vinculados à União, ou seja, ente federativo considerado aí em âmbito federal, beleza? Quando a gente fala de militares dos estados, DF e territórios, nós estamos falando de militares que estão vinculados aos estados, DF e territórios. É sempre bom ressaltar que no Brasil hoje não existe territórios, por isso você só vai ver militar nos estados e no DF. Show de bola? E quando a gente fala de militares dos estados e DF, nós estamos falando sim, é o que você está imaginando, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. As famosas forças auxiliares. Estamos entendidos? Então, tudo que eu vou falar aqui é com relação à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militares. Fatalmente, galera, muitas características vão ser comuns, porque todos são militares. Só que um é vinculado ao Estado DF e o outro é à União. Mas todos são militares. Então, sem mais delongas, vem que vem e vamos manobrar. Simbora! Pessoal, logicamente eu trouxe o dispositivo constitucional para você. Olha o que ele fala no artigo 142. Deixa eu aparecer aqui na lateral. Opa, aqui na lateral. Olha eu aqui. Olha aí, galera. Os militares das polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares dos estados, DF e territórios. Exatamente o que a gente falou. Vamos começar a desenrolar isso? Vem pra cá, galera. Vamos botar aqui nosso mapa mental de milhões para falar um pouquinho sobre essa parte. Deixa eu só pular aqui. Vamos lá, galera. Então, o assunto de hoje, vem que vem, somente hoje. Vambora. Militares. Opa, deixa eu melhorar aqui. Bora. Militares dos estados DF e territórios. Vamos lá. Além da gente explicar o caput aqui, né? Lembrando que caput é o cabeçalho, é a cabeça do artigo, né? Então vem assim, art, que vem abreviado, abreviação de artigo, 42 e vem um texto. Aquele texto ali é chamado de caput. Então, como é que a gente menciona isso de maneira completa? Artigo 42, caput da Constituição Federal. Beleza? Além de nós analisarmos essa parte, eu vou trazer algumas peculiaridades que vêm caindo em prova, que a Constituição ela não traz de maneira expressa, mas você tem que subentender isso. Então, vem para cá, pessoal. Primeiro, vamos analisar a letra da Constituição. Então, vamos lá. Primeiro,
Quem são esses militares? Vamos lá, galera. Já falamos, né? Deixa eu pegar aqui outra cor para ficar maneiro. Vambora. Ó, Polícia Militar. E Corpo de Bombeiros Militares. Lembra que eu falei com vocês no início desse vídeo que existem situações que as Forças Armadas vão ser iguais às Forças Auxiliares? Já vem dois pontos que você vai ter que guardar que vale para os dois, que é a base que constitui essas instituições, que é a hierarquia e disciplina. Isso é comum tanto para os militares da União quanto para os militares dos estados, Distrito Federal e territórios. Então, olha aí, ó. Então, galera, quando a gente pega aqui os dois, deixa eu pegar aqui canetinha. Ó, quando a gente pega aqui os dois, nós temos que são constituídos. Vou botar constituídas, né? Que faz referência à instituição. Então, constituídas com base. É o mesmo macetinho que eu uso lá nas Forças Armadas. Lembra que a base dos militares é uma base rígida. Assim como o disco rígido, né? E você sabe que na informática, disco rígido, né? Hard disk. Ou seja, HD. É rígido como HD. É rígido como HD. Aí você tem que H é de hierarquia. E D é de disciplina. Isso aqui cai de despenca em prova, galera. As bases das Forças Armadas. Tanto das Forças Armadas quanto dos militares dos estados e DF, territórios, hierarquia e disciplina. Outro ponto importante, galera, é que esses militares, deixa eu puxar outra seta aqui, ó, eles serão denominados, ó, serão denominados forças auxiliares. Então, se você ouvir essa expressão, forças auxiliares, saiba que a referência é com relação à Polícia Militar e Corpos de Bombeiro Militar. Beleza, galera? Até aqui só alegria, tranquilidade. Olha só. Essa é a Constituição, tá? Agora, vamos traçar algumas considerações complementares, galera. Primeira curiosidade. Se você já estudou a parte lá de segurança pública, que inclusive tem aqui no meu canal um vídeo que eu falo sobre segurança pública, então dá uma conferida aí lá na playlist Terças com Prof, que tem um vídeo que eu falo de órgão de segurança pública, né? Fala assim de maneira geral, mas você, né, vai ter esse entendimento. O que você tem que entender aqui, galera? Olha para cá. Se você for lá na segurança pública, lá no artigo 144, ele elenca quais são os órgãos que pertencem à segurança pública. E adivinha? Dentre outros estão quem? Polícia Militar e Bombeiro Militar. Então, qual é a curiosidade, professor? Que a Polícia Militar e Bombeiro Militar, além de ser considerados militares dos estados, DF e territórios, também são órgãos da segurança pública. E isso já foi questão de prova. Pessoal, se você for analisar todos, a Polícia Militar e Bombeiro Militar são os únicos militares que pertencem à segurança pública. Porque se você olhar lá na segurança pública, nós temos Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e Polícia Penal. Todo mundo está no âmbito civil. Se você pensa que toda a polícia é militar, pessoal, tira isso da cabeça, tá? Policiais civis, federais, rodoviários federais, policiais penais, ferroviários federais, todos eles são civis, são servidores públicos. Os militares só são aqueles pertencentes ao Corpo de Bombeiro Militar e à Polícia Militar.
Então vamos tomar nota? Bacana esse. A Constituição não deixa isso claro, mas a gente tem que inferir isso aí do texto. Então vem para cá, ó. Então, ó, são simultaneamente, ó, ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. O que, prof? Militares, logicamente dos estados, DF, territórios, e também o que? Órgãos da segurança pública. Olha aí, ó. Isso aqui você encontra lá no artigo 144 da Constituição Federal. Belezinha? Então já temos duas considerações importantes. Primeiro, forças auxiliares, militar e bombeiro militar. Falamos também sobre essa questão dos militares, né, policial militar e bombeiro, serem militares dos estados e também serem órgãos da segurança pública. Olha que interessante, galera. Beleza, beleza, beleza? Então essa é a consideração inicial que a gente faz sobre o caput do artigo 42. Vamos voltar um pouquinho aqui a leitura? Ó, e aí ele cita outras coisas, tá? Aplica-se aos militares dos estados, do DF, dos territórios. E aqui, pessoal, para tudo. Aqui começa a vir as remissões. Porque, galera, veja só. Como os policiais militares também são militares, os bombeiros também, muita coisa que eu falei com vocês, muita coisa das Forças Armadas serão aplicadas a eles. Então não precisa a Constituição, já que tem tanta coisa para tratar, trazer tudo de novo, sendo que já está lá no 142. Então o que acontece? Faz remissão. Porque o 142, pessoal, ele sofreu uma alteração, tá? Se você olhar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Se você olhar aqui, lá o caput, olha o que está escrito aqui, pessoal. Emenda constitucional 18 de 98. Ó, emenda constitucional 20 de 98. Né? Aqui no caso aqui, 18 de 98, 20 de 98, ó, 41 de 2003, 101 de 2019. Ou seja, galera, todos esses dispositivos são o quê? Objetos de alterações. Nenhum desses dispositivos que eu mostrei para você vieram no texto original da Constituição. Só que Forças Armadas veio. Ou seja, o que foi pensado? Cara, eu vou digitar tudo de novo, sendo que muitas coisas de lá cabem aqui. Então, o que couber aqui de outros dispositivos, eu simplesmente faço a remissão, né? Olha só, isso aqui é de acordo com o previsto no artigo tal. Show de bola? Então, por isso que há tantas remissões aqui. Porque todos esses dispositivos são oriundos de alteração na Constituição. Ou seja, foram emendas constitucionais que alteraram esse texto. Belezinha? Show de bola. Então tá aí pra gente, galera. Aí ele faz algumas remissões, né? Artigo 14, parágrafo 8º, artigo 40, parágrafo 9º, artigo 142. Vamos lá. O artigo 14, galera, faz referência aos direitos políticos. E lá no parágrafo 8º, ele fala sobre a questão do militar ser elegível e o militar ser alistável. Ele fala assim, ó, o militar alistável é elegível quando? Aí traz lá as situações. Quando o militar tem menos de 10 anos de serviço militar ou quando o militar tem mais de 10 anos. Tendo em vista que no serviço militar, a estabilidade é adquirida após 10 anos de efetivo exercício. O que não acontece é que no serviço, né, no servidor público, que segundo a Constituição é após quantos anos? 3 anos, beleza? Então vem para cá, galera. Vamos ver essas remissões aqui. Lógico, o professor facilita, ele trouxe para você as remissões. Olha aí, pessoal. Primeira remissão, o artigo 14, parágrafo 8º, e vamos desenrolar cada ponto aqui para ficar bem explicado para a gente. Olha o que ele fala. O militar alistável é elegível. Pessoal, alistável é a possibilidade de votar. Ou seja, quando você vai lá e tira seu título de eleitor. Em outras palavras, aqui é a capacidade eleitoral
ativa. Lá na língua portuguesa, o sujeito ativo, né, aquele, né, o agente, né, aquele que pratica a ação. Então, quando você está votando, você está praticando uma ação. Então, alistável é você poder votar, é você ter o título. E elegível é o outro lado, né? Ou você vota, ou você é votado. Então, aqui, pessoal, é a chamada capacidade eleitoral. O quê? Se ativo é votar, receber voto é o quê, pessoal? Passiva. Olha aí, ó. Direito político também. É isso, pessoal. A gente tem que fazer remissões, tem que explicar. Aí ele fala, atendida as seguintes condições. Então, foca aqui, galera. Porque ele fala que o militar só vai ser elegível se ele cumprir essas condições. E as condições, se você verificar, ele leva em consideração o tempo, ó. Se contar menos de 10 anos de serviço, ou melhor dos mundos, se contar mais de 10 anos de serviço. Em outras palavras, galera, se são menos de 10 anos, o militar, ele não é estável. Vou botar até em vermelho aqui, ó. Não estável. E, logicamente, se ele não é estável, o vínculo dele é um pouquinho mais frágil, né? Ao passo que mais de 10 anos é o quê? Estável. Então, pela leitura, galera, você vai ver que até nos direitos políticos, o fato do militar ser alistável ou não vai dizer muito sobre a fragilidade que ele vai ter caso ele se afaste do serviço militar. Então, olha para cá. Olha o inciso primeiro, ele fala, sem contar menos de 10 anos. Olha a condição. Você deverá se afastar da atividade. Por isso, galera, que raramente você vai ver um candidato a qualquer cargo eletivo, que seja militar, se candidatando com menos de 10 anos de serviço. Isso é um tiro no pé, né? Você vai ter que se afastar da atividade militar para exercer. Aí eu te pergunto, se você não foi eleito, e aí? Vai ficar sem os dois? Conseguem ver, galera? Porque, veja bem, aqui ele fala como condição para ser elegível. Ele não está falando condição para você ser já eleito. Consegue ver? É para você poder disputar as eleições. Cuidado com isso, hein? Tá? Eu não estou falando, se você for eleito, aí você se afasta. Não. Para você ter a possibilidade de participar das eleições, ter a possibilidade de ser eleito, você tem que se afastar. Por isso que é tão perigoso o militar ele se candidatar antes de adquirir estabilidade. Beleza? Show de bola. Então essa é a condição, tá? Quanto mais frágil é o seu vínculo, mais fácil a perda da atividade. Então só gravar assim que faz sentido, ó. Tem que se afastar. Agora, e se for um militar com mais de 10 anos? Pô, aí já é mais tranquilo. Olha a expressão que ele usa, galera. Ele fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui a cor amarela. Ó, será agregado pela autoridade superior. E agora sim, ó. E se eleito, olha como o vínculo é mais forte. Se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então você está vendo que você aqui não tem nada a perder? Por quê? Se você não ganhar as eleições, você está agregado. O que é agregado? É como se segurasse a sua vaga lá. Você não rompeu o seu vínculo com, né, o militarismo. Você ainda é militar. Show de bola? Por isso que você vê candidatos aí, ó, capitão não sei o que lá, tenente não sei o que lá, porque ele não deixou de ser militar pelo fato dele se candidatar. Porque certamente ele tem mais de 10 anos de serviço militar. Consegue ver? Agora, uma vez eleito, quando você é diplomado, o que é diplomação, galera? Diplomação é um ato mesmo, é um diploma, é um ato eleitoral que acontece geralmente um mês antes da posse. Então acontece no ano seguinte, no ano anterior, no caso, né? Vou dar exemplo aqui, o presidente da República, ele toma posse em janeiro, não é isso? Ele é diplomado em dezembro. É como se fosse uma confirmação, ó, presidente, ainda não presidente, né? Fala assim, ó, candidato eleito, olha só, tá aqui o teu diploma que garante que você vai tomar posse. Show de bola? E lá no diploma tá que ele foi eleito pela maioria dos votos, enfim. E aquele evento solene de posse é sempre após a diplomação. Belezinha? Então agora, se você não sabia, já sabe o que é diplomação. Então tá aí pra gente, galera.
Então, muito cuidado com isso, porque as provas trocam, tá? Então, vai para esse lado que, ó, só sucesso. Menos de 10 anos, meu vínculo é mais frágil. Então, eu vou ter que me afastar para ter possibilidade de ser eleito. Agora, se eu tenho mais de 10 anos, pô, aí tá tranquilo. Não tem nada a perder. Se eu for eleito, eu fico agregado. E no momento que eu for diplomado, vou para inatividade. Veja bem, você vai para inatividade. Em nenhum momento falou que você vai ser desligado ou vai ser afastado. Você vai para inatividade. Consegue ver? Agora, se eu não for eleito, show de bola, volto, até porque eu fiquei agregado, volto para o meu cargo militar sem problema algum. Galera, esse dispositivo vale para qualquer militar. Seja militar que nós estamos tratando aqui, polícia militar e bombeiro, seja para as Forças Armadas. Olha que interessante. Lendo a Constituição, mas agora com propriedade, né, galera? E aí ele faz uma outra remissão. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Falamos do artigo 14, parágrafo 8º. Agora ele fala do 40, parágrafo 9º, galera. E o artigo 40, se você for ler, se você já estuda para concurso público, é a parte que fala sobre a aposentadoria do servidor público, que não é o caso do militar. Galera, não existe mais essa nomenclatura servidor público militar, tá? Se você for olhar lá no título, né, na seção que fala do militar e das forças armadas, melhor, do militar, né, dos estados e do DF, você vai ver que antes era chamado de servidor militar. Se você olhar a Constituição agora, se você, ó, tá aqui, pausa esse vídeo e abra aí a Constituição Federal, você vai ver que está riscado. E embaixo põe militares dos estados, DF, territórios. Não há mais essa nomenclatura de servidor militar. A mesma coisa tem lá na parte de servidor civil. Está arriscado lá no 37. Dá uma olhadinha lá no artigo 37 da Constituição. Tá assim, ó, servidor público. Porque é como se servidor público civil fosse um pleonasmo, já que não existe o outro lado. Porque, galera, qual era o outro lado? De um lado eu tenho civil e do outro militar. Se servidor militar é uma expressão obsoleta, automaticamente todo servidor público é civil, pô. Então, se deixar servidor público civil lá, ia ser uma redundância. É tipo entrar para dentro, sair para fora, descer para baixo, acabamento final, tudo isso. Show de bola, galera? Elo de ligação. Quem usa essa expressão, olha lá, hein? Todo elo é de ligação, galera. Então, elo de ligação é um pleonasmo. Então, tá aí pra gente, ó. Vamos lá, professor. Então, o que ele fala da aposentadoria aqui com relação ao militar? Olha o que ele fala, ó. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal, ou seja, da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios, será contados para fins de aposentadoria. Vamos explicar isso aqui, galera? Isso aqui é óbvio, né? Suponhamos que você... Vou dar meu exemplo. Eu sou servidor público federal. Suponhamos que eu trabalhei 5 anos no município. Você contribui? Trabalhou, contribuiu, né? Tem nem para onde escapar. Servidor é direto na folha. É isso? Ah, professor, fiz concurso público para o Estado. Fiquei mais 5 anos. Vai contar. Ah, hoje eu estou no serviço federal. Tenho, sei lá, 5 anos. Todo esse tempo anterior vai ser contado para fins de aposentadoria, pessoal. Até porque a sua contribuição, ela é contabilizada para você se aposentar, independentemente de onde você esteja. Conseguem ver? Então é cumulativo nesse caso, é isso que ele quis dizer aqui. Beleza. Aí ele fala lá, observando o disposto nos parágrafos 9º e 9A do artigo 201. Galera, o artigo 201 da Constituição, ele diz respeito à Previdência Social, tá? Se você for no artigo 194, ele fala da Seguridade, que é o conjunto da Previdência, mais assistência, mais saúde, tá bom? E aí, nos artigos seguintes, ele vai destrinchando. Vai falar sobre saúde, vai falar sobre assistência e fala sobre previdência. O 201 e 202 fala sobre assistência e previdência, tá? Então, ele pede para você observar isso aí. Show de bola? Beleza. Salvo engano, 201, galera, ele fala sobre assistência. No 202, ele fala sobre previdência, 2 e 3. Mas, enfim, esses são os assuntos que ele fala nesses dispositivos. Olha aí, ó, que interessante. Então, tá lá, ó. Aí ele põe assim, e o tempo de serviço correspondente será contado para fim de disponibilidade. Professor, não entendi isso aqui. Qual é a diferença de tempo de contribuição? Deixa eu pegar aqui vermelho. Tempo de contribuição para tempo de serviço. Galera, tempo de contribuição é o tempo que você efetivamente contribuiu para a Previdência. Tempo de serviço é o tempo que você tem
de serviço. Assim, a expressão ela é bem explicativa. Professor, mas eu quero exemplos. Isso eu já sabia, pô. Quer ver? Quando você está em efetivo exercício, todo mês é descontado no seu contra-cheque a, né, contribuição previdenciária. Então, quando você está no efetivo exercício, está tirando a contribuição previdenciária, aquele tempo ali, além de ser de serviço, logicamente, também é de contribuição. Só que, galera, existem algumas licenças que você para de contribuir, para de descontar. Existem algumas licenças que você fica até sem remuneração. Como é que você vai contribuir sem remuneração? Existem licenças que você continua como serviço, ali no serviço, e não desconta. Então, por exemplo, quando você está ali um tempo, né, ali de efetivo exercício, sem contribuir, é um tempo de serviço que você está. Consegue ver? Agora, quando você contribui, aí já é contado como tempo de contribuição. Tempo de serviço é o tempo que você tem de serviço público. Tempo de contribuição é o tempo que você contribui para o serviço público. Conseguem ver, galera? Beleza? Quer ver exemplo? Quando você entrou no serviço público, muitos alunos, até amigos meus, levaram o tempo de contribuição na iniciativa privada para o serviço público. Veja bem, esse tempo de contribuição não é tempo de serviço, porque esse tempo ele veio de outro regime, veio de outra situação, mas vai contar como tempo de contribuição. Porque tempo de serviço é o efetivo exercício no serviço público. Tempo de contribuição pode ser em qualquer situação, só que tem a ver com desconto ali para fins previdenciários. Viu? Show de bola. Então já sabemos, olha aí a diferença de tempo de contribuição para tempo de serviço. Professor, e o que isso impacta para o militar? Tudo, porque isso aqui vale também para o militar. Então, professor, eu fui militar no estado, PM, por exemplo, e eu fiz concurso para Marinha. Esse tempo que eu fiquei lá vai contar? Claro! Ah, professor, eu fui bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro. Esse tempo vai contar se eu for para o exército? Sim, é a mesma coisa. Embora esse dispositivo seja para o servidor civil, ele é extensível ao militar. Estamos entendidos? E aí, qual é a pegadinha que pode vir? Ele vai falar que isso aqui não é extensível ao militar, né? Ele pode trocar, falar que disponibilidade vai levar em consideração o tempo de contribuição. E não. Ó, faz a setinha, galera. Tem que deixar o seu material bisurado. Tempo de contribuição é para fins de aposentadoria. Contribuiu, aposentou. Agora, disponibilidade, aí leva em consideração o quê? O tempo de serviço. Deixa eu pegar aqui a canetinha, outra cor. Ó, já o tempo de serviço é disponibilidade. Professor, você não explicou uma coisa. O que vem a ser disponibilidade? Galera, a disponibilidade é a possibilidade que você tem de ficar em casa aguardando surgir uma oportunidade para você voltar ao serviço público. Isso, de vez em quando, acontece, mais normalmente, quando o seu cargo é extinto, quando é declarado a desnecessidade. Por exemplo, imagine um cargo, existia um cargo que era, na UFRJ, que era servente de obra. E mediante, né, ali a evolução, né, a lei de licitação que veio em 93, não se fez mais necessário ter esse cargo lá, porque o Estado poderia contratar, né, ali as obras. Então, esse cargo se tornou o quê? Obsoleto, se tornou desnecessário. Só que existiam servidores naquele cargo. Muitos saíram do cargo, logicamente, que o cargo foi extinto, e ficaram em casa aguardando surgir uma nova vaga. Esse aguardar em casa é o que nós chamamos de disponibilidade. Porque você fica ali, ó, disponível para quando surgir uma vaga, você vai ser aproveitado. Show de bola? Então tá aí, disponibilidade, tá? Mas saiba que esse dispositivo também vale para os militares, né? No caso, Polícia Militar e Bombeiro. Ó, outras remissões. Galera, é o que eu falei para você. O 142, ele trata das Forças Armadas. É lógico, é evidente, tudo aqui é militar. Fatalmente, algum dispositivo de lá vai valer para esse dispositivo. Então, ó, Forças Armadas. Galera, não caberá habeas corpus, só lembrando, habeas corpus, deixa eu pegar aqui o marca-texto e a caneta, ó. O habeas corpus você encontra lá nos direitos e deveres individuais e coletivos, no artigo 5º
inciso 68. Ele fala de habeas corpus, tá? Que é o remédio constitucional que vai garantir que seu direito de locomoção não seja violado, seja por coação, seja por abuso de poder. Beleza? Por isso que muitas das vezes que acontece uma prisão arbitrária, o remédio constitucional cabível é o habeas corpus, que vai garantir a sua liberdade. Habeas, liberar. Corpus, corpo, liberação do corpo, liberdade. E quando a gente fala de punições militares, punições disciplinar militar, aqui, pessoal, não há que se falar em um cerceamento da sua liberdade. É simplesmente uma punição porque você descumpriu uma regra prevista lá no Código Militar, né, ali da sua instituição. Então, muito cuidado com isso, tá? Não caberá nem para as Forças Armadas, nem para as Forças Auxiliares. Belezinha? E o parágrafo 3º é óbvio, né? Todos são considerados o quê? Militares. Aplicando, mandou um aqui, aplicando-se leis, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Então, galera, todo esse parágrafo 3º, que está lá no 142, também vale para os militares dos estados, DF, territórios, porque aqui ele fala, são denominados militares. Ele não fechou nas Forças Armadas. Então, vale para todos os militares. Beleza? Vamos dar mais um salto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Beleza, tá aí pra gente. Pessoal, o último dispositivo que tem ligação aqui com as Forças Auxiliares, isso aqui, pessoal, é específico das Forças Auxiliares, porque você não encontra lá nas Forças Armadas. Olha que interessante. Sim, pessoal. Em 2019, veio a Emenda Constitucional 101. O que é a Emenda Constitucional? É um instrumento legislativo utilizado para alterar a Constituição, tendo em vista que a Constituição, como constitui o país, tem que acompanhar a evolução humana. Não tem como eu deixar lá um texto totalmente obsoleto de 88, galera. Nós estamos falando de 36 anos, inclusive, parabéns à Constituição, né? Fez aniversariante do mês, no dia 5 desse mês, a Constituição completou 36 aninhos. Olha aí, ó, nossa Constituição Federal. Então, galera, voltando aqui, olha só. A Constituição Federal não tem como, é humanamente impossível a Constituição continuar com o mesmo, é inviável, na verdade, né? A Constituição continuar com o mesmo texto de 88. Tem que haver renovação, porque a Constituição acompanha a evolução humana. Show de bola? E aí as emendas constitucionais são instrumentos utilizados justamente para adequar a Constituição à geração, não é isso? E aí o que acontece, galera? A emenda 101 de 2019, ela trouxe uma novidade para o texto lá do 42, né? Que fala o seguinte, ó. Tudo que está lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição, que diz respeito sobre a possibilidade de acúmulo de cargo público para servidor público, também vai ser extensível somente, olha aí, ó, para a Polícia Militar e Bombeiro Militar. Cuidado, isso não vale para as Forças Armadas. Por quê? Porque lá no 142, ele fala para a gente que só caberá para militar das Forças Armadas a possibilidade de acumular 2 cargos na área da saúde. Só essa parte que cabe ao militar das Forças Armadas. Agora, para o militar, PM e bombeiro, tudo que está lá no 37.16 da Constituição vai ser atribuído a eles. Olha que interessante. Então, pessoal, vamos lá. Falando das remissões, se eu voltar aqui no texto, ó, as remissões, ó. Essa última remissão aqui, ele fala aqui, ó. Ó o parágrafo 3º do artigo 42. Aplica-se aos militares dos estados, DF e territórios o disposto no 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. É lógico, né? Acima de tudo, você é militar. Então, você tem que prevalecer a atividade militar sempre. Mas como é que cai em prova? Ele vai trazer para vocês lá a possibilidade de acúmulo e vai falar se o policial militar pode ou não. Só você lembrar, tudo que está no 16, 37 e 16, vale para o policial militar e para o bombeiro. E, professor, o que está no 37 e 16? Está aí, ó. É vedada a acumulação remunerada de cargo público. Veja
que a Constituição começa com uma proibição, né? Ele fala que é vedada. Então, essa é a regra. Então, para o PM, para o bombeiro, vale o mesmo. É vedada a acumulação remunerada de cargo. Aí ele traz uma exceção, exceto quando houver compatibilidade de horários, ou seja, não haver choque de horários, não haver ali a situação de você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E observados o inciso 11, pessoal, o inciso 11 do 37 fala do teto remuneratório, tá? Ou seja, ninguém no serviço público, independentemente do âmbito, pode ganhar mais que o ministro do Supremo. Beleza? Show de bola. Então, respeitado isso, podem ocorrer exceções. Quais exceções? Então, prof, eu posso acumular 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com um técnico ou um cargo de professor com um cargo científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Vamos explicar cada um desses? Vamos lá, deixa eu aparecer aqui na lateral para vocês. Galera, quando a gente fala de acumulação de 2 cargos de professores, é em qualquer âmbito. Então, por exemplo, olha só, eu dou aula, né? Eu fiz prova para a Polícia Militar na área de, vamos botar aqui, na área de direito, né? Porque você sabe que hoje o oficial militar tem que ter bacharel em direito, mas suponhamos que você atua lá na área de direito efetivamente. E aí você faz um concurso para, vamos botar aqui, para um técnico, né? Concurso técnico, por exemplo. Fiz o concurso de técnico administrativo que exige o curso de contabilidade. Isso é cargo técnico. É aquele cargo cuja condição, dentre outras, é você ter aquela especialização técnica para exercer o cargo. No meu exemplo, você tem que ter o técnico de contabilidade. Então, você pode acumular, caso você seja professor, com esse cargo técnico? Sim. Vamos pegar outro exemplo. Suponhamos que na Polícia Militar eu tenho um cargo técnico. Entrei como técnico de enfermagem. Veja bem, você tem que ter enfermagem. Então, eu sou policial militar técnico de enfermagem. Eu posso fazer concurso para professor da rede pública? Posso, que seria um técnico e um científico. Ou melhor, o técnico e o de professor. Científico é aquele que cobra nível superior. Ué, para oficial da PM não cobra nível superior? Você não tem que ser bacharel em direito? Então, o cargo da PM, oficial, é um cargo científico. Então, tecnicamente, você pode ter um de professor aqui fora. Show de bola? Quando ele fala acúmulo de cargo, galera, não é só acúmulo dentro do militarismo, não, tá? Você é militar e você tem um cargo civil ao mesmo tempo. Show de bola? Lógico, como a Constituição diz, dando prevalência à atividade militar. E 2 profissionais da área da saúde. Isso é o que mais acontece. Até porque, pessoal, esse dispositivo aqui, das 3 possibilidades de acúmulo de cargo, é o único, né, que é extensível às Forças Armadas. Só. As demais, só para PM e bombeiro, tá? Beleza. Então, professor, eu fiz prova para a área da saúde. Como eu falei, técnico de enfermagem na PM. Eu posso ser técnico de enfermagem no Souza Aguiar? Eu posso ser enfermeiro no Souza Aguiar? Eu posso ser médico no Souza Aguiar? Não importa. São 2 cargos na área da saúde. Cuidado. Não são 2 cargos especificamente de médico, na área da saúde. E a área da saúde é mais ampla. Enfermagem, fisioterapia, fono, psicologia, assistente social, nutricionista, tudo isso é a área da saúde. Belezinha? Beleza, então tá aí, pessoal. Essas são as remissões. E para terminar aqui, para a gente fazer, né, as nossas questões, vamos analisar, pessoal, o parágrafo 2º e aqui, ó, o inciso 10 do parágrafo 3º. Vamos lá, olha só. Olha o que ele fala aqui. Na verdade, pessoal, esse inciso 10 aqui, ele saiu aqui, mas esse inciso 10, vou só botar aqui uma remissão para você. Esse inciso 10 aqui, ele está no artigo 142, tá? 142, parágrafo 3º, no inciso 10. Então, é esse parágrafo 3º aqui, ó, tá? Ele fala, segue as seguintes disposições. E uma delas é essa aqui, tá bom? Olha o parágrafo 2º do 42. Aos pensionistas dos militares do Estado, DF, territórios,
aplica-se o que for fixado em lei específica. Lógico, galera, quem trata dos pensionistas é cada ente estatal. Por quê? Porque é uma competência meio que específica de cada ente. Não sou eu, federal, União, que vou falar sobre os pensionistas dos estados. Lembra, pessoal? Cada ente tem a sua autonomia, beleza? Lá nos estados tem o próprio poder legislativo, que é representado pela Assembleia Legislativa. Nos municípios tem a Câmara dos Vereadores. Na União nós temos o Congresso Nacional. Então cada um tem a sua autonomia legislativa, beleza? E esse é um assunto mais específico. Então cuidado com isso que ele pode botar aqui, ó. O que for fixado em lei federal, tá errado. Tem que ser lei do ente estatal, tá bom? E aqui o que ele fala no inciso 10. A lei disporá sobre ingresso nas Forças Armadas, limite de idade. Galera, esse aqui é interessante por quê? Quando a gente fala de limitação de idade, de ingresso nas Forças Armadas, remuneração, deveres, isso entra ali, o que a gente acabou de falar no parágrafo 2º. Porque, veja bem, no parágrafo 2º ele fala dos pensionistas, que é uma situação mais específica. E aqui também é específico, galera. Você pode ter certeza. Por isso que a idade para ingressar nas Forças Armadas, a depender do cargo, não é a mesma para ingressar no Bombeiro ou na Polícia Militar, porque cada um tem a sua peculiaridade. Leva para esse lado. Cada um tem a sua peculiaridade, então cada um vai tratar dos seus próprios assuntos. Estamos entendidos? Show de bola? Então tá aí para vocês o inciso 10. Lembrando que esse inciso é do parágrafo 3º lá do 142. Beleza? Dito isso, galera, já que a gente terminou essa parte teórica, vamos botar em prática? Vem que vem. Eu tô com vocês, não abandona não, hein? Vambora, vambora. Number 1. Vou pegar aqui canetinha. Vambora. Olha o que ele fala. Assinale a opção, né, alternativa incorreta. Cuidado com isso em prova, galera. Nem sempre a prova vai ser boazinha e botar assim em caixa alta, tá? De vez em quando vem aqui no canto. Tem que ter atenção, ele quer a incorreta. Quanto ao previsto na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, tal, nos termos do artigo 42. Vamos lá. Em razão da atividade militar, não se aplica aos militares, ou seja, policiais e bombeiros, a acumulação do 3716? Não, galera, claro que se aplica. Antes não se aplicava. Agora, com a emenda 101, opa, desculpa, botei aqui artigo, né? Com a emenda 101 de 2019, agora tudo que está no 3716 vale para o militar. Já que ele quer incorreta, já temos nosso gabarito, né? Então vamos analisar, ver se todas estão corretas, ó. São instituições militares dos estados, do DF, dos territórios, as polícias militares e corpo de bombeiro militar. Com certeza, né? Beleza. Policiais militares e corpo de bombeiros militares são instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Todos os militares são assim. Perfeito. Lei estadual, ó, especificará, ou melhor, específica, disporá sobre o ingresso dos militares e dos corpos de bombeiro militar. Sim, porque cada lei específica vai tratar de cada situação. Foi o que a gente acabou de falar aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho para você. A gente acabou de falar nessa parte aqui que eu falo que lei disporá sobre ingresso, sobre as peculiaridades. Beleza? Então, tudo certo. De fato, a única errada, gabarito letra alfa. Isso vem caindo muito em prova, pessoal. Foco nisso, hein? 2, ó. De acordo com as normas constitucionais aplicáveis em matéria de direito à greve e à sindicalização, ao policial militar do estado do Amazonas... Galera, essa questão veio mais específica porque, de fato, foi um concurso para a Polícia Militar do estado de Amazonas. Mas isso aqui vale para qualquer militar, seja das Forças Armadas, seja das Forças Auxiliares. Militar não pode em greve entrar, muito menos se sindicalizar. Lembramos aqui, ó, militar não pode em greve entrar, muito menos se sindicalizar. Oi, não pode, não pode. Se for militar, não importa se é Forças Armadas, não importa se são Forças Auxiliares. É militar, não pode se sindicalizar e não pode entrar em greve. Ou seja, há uma dupla
proibição. E a prova gosta de brincar, né? Vai falar que uma é admitida e a outra não. Vai falar que as duas são admitidas. Não, não pode nenhuma das duas, tá? E aí, pessoal, a gente marca com facilidade que o nosso gabarito é a letra alfa. São proibidas a sindicalização e a greve. Aqui ele fala que são permitidas. Aqui ele fala que é permitida uma. Aqui ele fala que é permitida outra. E aqui ele fala que as duas são permitidas. Não tem desde que, não tem nenhuma condição, tá? Não é permitida em hipótese alguma. Estamos entendidos, galera? Com isso, ó, fechamos mais uma Terças com o Prof. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para quem não pegou ali o vídeo do início, né? Para quem já começou na matéria, tá aí, ó, os meus canais nas redes sociais, tá bom? Siga aí aqui por onde, né, a gente está conversando, meu canal do YouTube, só botar lá Professor Renato Vieira, tá? Prof. Renato Vieira que vai aparecer. Essa mesma foto aí, ó, vulgo malvadão, tá ligado? E também siga-me os bons lá no Instagram, @renatovieira.prof, tem muita coisa maneira lá. Belezinha, galera? Então, ficamos por aqui. Até a próxima Terças com o Prof. Tamo junto e vamos manobrar. Valeu, galera. Tchau, tchau.